paz do Senhor esteja com você e que esse estudo, que esse tempo seja de edificação para você, tá certo? A proposta aqui não é muito longa, não é para ser muito longo. A ideia é que nós estudemos mais um capítulo de João, que é então o livro que nós temos estudado com os grupos de crescimento aqui da IEB Centro, e nós vamos dar continuidade. A ideia é que nós não paremos de ter os nossos encontros virtuais, os nossos cultos. Então aqui é mais uma das nossas tarefas como igreja, modo online, tá certo? E o que eu queria dizer para você é que tenha um pouco de paciência, para você principalmente que já está lá no capítulo 5, 4, 6, porque como o processo de estudo dos grupos difere, nós, por exemplo, no grupo de jovens estamos no capítulo 3, mas eu sei que tem grupo que já está no 5. Então é o seguinte, para a gente tentar caminhar, alinhar as nossas ideias e a forma como a gente interage, nós resolvemos enquanto liderança começarmos no capítulo 1, tá certo? A dinâmica que eu vou usar, ela é a que o próprio livro, o próprio material que nós estamos estudando, tá? Então são perguntas indutivas sobre o capítulo de João e dessa forma a gente vai aprender. Antes de mais nada, eu queria que a gente orasse para que o Senhor pudesse nos abençoar através desse estudo, tá certo? Curva sua cabeça agora e vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Sabemos que a Sua soberania, ela é sobre a terra, ela é sobre nós, ela é sobre a Tua igreja, e nós o honramos e o agradecemos porque nós já estamos firmados no Senhor. Pedimos para que a graça do Senhor, que é abundante, esteja sobre nós nesses dias, Deus, e que o Teu Espírito nos direcione, nos ajude com passar esse estudo, com a aplicação e também com a forma como cada um desses irmãos que está me assistindo vai receber e vai aplicar nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não vou ler o texto todo, tá certo? O capítulo é grande, é extenso. Então, assim, a minha sugestão é que você já leia esse... Imagino que você já tenha lido, então por isso eu não vou ler também, tá certo? Mas se você não conhece o capítulo 1 de João, então você pode fazer, tá certo? Bom, eu vou dispensar qualquer introdução do Evangelho de João, porque nós já estamos avançados com isso. Mas se você nos assiste e não viu a introdução sobre o livro de João, sobre o autor, sobre o Evangelho, a diferença dele em relação aos outros três, eu sugiro que você gaste um tempinho fazendo isso também. Mas não é essa a nossa proposta aqui, tá certo? Como eu disse, o nosso estudo é indutivo. Tem algumas perguntas que eu vou ler, eu já fiz as respostas de todas, então eu vou dar a resposta para vocês. E no final, eu gostaria de fazer duas aplicações ou voltar em duas perguntas para a gente ter um pouco de aplicação para a nossa vida prática, tá bom? Então é o seguinte, eu gostaria de ler então até o versículo 14, que é o que introduz aqui as nossas perguntas, tá certo? Vou tentar ser breve. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá bom? Então, baseado nesse trecho, a primeira pergunta é a forma como a gente vai entender melhor o Evangelho de João. A primeira pergunta é o seguinte: por que você acha que João chama Jesus de a palavra? E os versículos 1 e 14, queridos, tenha a sua Bíblia aí aberta, porque eu vou citar alguns textos e você recorre a eles, tá certo? Versículos 1 e 14, por que João chama Jesus de a palavra? E a gente já caminhou com os homens aqui nesse sentido. E a resposta é o seguinte: João queria dizer que Jesus é a manifestação plena de Deus a nós. Da mesma forma que manifestamos nossos pensamentos para os outros por meio de palavras, Deus manifesta-se a nós para a humanidade em Jesus. Jesus veio para nos mostrar quem é Deus. E aqui eu queria te convidar para dar um pulo comigo lá em Hebreus capítulo 1, porque nós vamos entender melhor isso aí, tá bom? Então, Hebreus capítulo 1 vai nos dizer, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Tá bom? Eu vou fazer a aplicação no final. Por enquanto a gente vai caminhar as perguntas e assim entender. Então o que a gente acaba de fazer é entender os versículos 1 e 14 e também porque João chamou Jesus de a palavra. E é porque João queria dizer que Jesus é a manifestação plena de Deus a nós, tá certo? A palavra, o verbo, quer dizer isso, tá bom? Versículos 1 a 5, então leia na sua Bíblia, tem a seguinte pergunta: que fatos João atesta serem verdade em relação à palavra, ou em relação a Jesus? E o que a gente concluiu, o que a gente estudou, é que o seguinte: estava com Deus, então esse é um fato em relação à palavra. Ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e nele estava a vida. Então esses são fatos que João atesta serem verdade em relação à palavra. Tá bom? Pergunta 3. João contrasta a rejeição a Jesus, deixa eu usar meu recurso aqui, da maioria com a recepção de uns poucos, versículos 9 e 13. Que verdades sobre Jesus deveriam fazer com que a maioria o recebesse? Aqui nós temos, simples, as perguntas às vezes são complexas, mas eu queria deixá-la de forma mais simples para você. A pergunta aqui é o seguinte: explique ou diga sobre o contraste da rejeição da maioria de judeus, principalmente naquela época, e da recepção de poucos. Quando Jesus chega, versículos 9 e 13 a 13, o que a gente tem é que o mundo não reconheceu como Deus. E aí a pergunta que verdades sobre Jesus deveriam fazer com que a maioria o recebesse? Ou seja, por que as pessoas deveriam receber Jesus? O que tinha em Jesus que poderia fazer com que as pessoas o recebessem? E o que nós discutimos também é que uma verdade muito simples. Na verdade a gente não citou tantos pontos sobre isso. É uma verdade muito simples. Jesus, ele é a porta de entrada para todos os homens fazerem parte da família de Deus. E é isso que os textos estão nos dizendo aí. Ele é a luz que chega e ilumina o interior e ilumina a escuridão que o homem vivia. Mas é simples. Receber Jesus se torna necessário por causa disso. Porque ele é o único meio, ele é a única entrada pela qual as pessoas podem se achegar a Deus. Não há outra resposta satisfatória para isso. Então, deveriam ter recebido, porque se os homens naquela época
Se os religiosos daquela época estavam tentando se chegar a Deus, este homem, Jesus Cristo, era a única porta, era o único caminho para que esses homens pudessem fazer parte da família de Deus. Bom, vamos caminhar porque são 11, deixa eu conferir, 11 perguntas, então a gente tem que caminhar. Pergunta 4, perdão. Como você explicaria a alguém tanto sentido como o resultado de receber Jesus? A gente conversou muito sobre isso também. Eu acho que isso é mais uma pergunta evangelística, né? Eu falo, como que você testemunha acerca da sua fé? Como que você olha para você, para sua vida, para sua caminhada cristã? Como que você conta isso aos outros? Então a pergunta é essa: como você explicaria a alguém tanto o sentido como o resultado de receber Jesus? Achei essa pergunta fantástica. E a nossa resposta é um estudo baseado no que o grupo de jovens e eu fizemos aqui alguns dias atrás, tá certo? A pergunta é: não há possibilidade de nenhum homem achegar-se a Deus a não ser se tornando membro da família de Deus por meio de Cristo. O resultado de receber Jesus é vida nova por meio do Espírito, nascimento novo. E aqui eu queria instigar a sua imaginação um pouquinho. Nós estamos aqui conversando sobre essa pergunta em específico. Eu falei com os meninos o seguinte: imagina que você possa convidar uma única pessoa só para estar em um jantar, em um almoço com você, num lugar muito legal, num lugar muito, sabe, muito chique. E, bom, essa viagem custou muito caro para você chegar nesse lugar. A comida, apesar de muito boa, é muito cara. E você teria que satisfazer o seu convidado, a pessoa que você desejaria estar, com argumentos sobre por que você se converteu, por que você se entregou a vida a Cristo e o que isso produziu na sua vida, o que isso está produzindo. Se você o convencesse de adotar ou de receber Jesus como Senhor e Salvador, a sua viagem e a sua estadia, a sua alimentação seria toda paga por alguém, por alguém, e não por você mesmo, inclusive a despesa do outro também. Mas se porventura o seu testemunho de fé e o seu progresso com Cristo não tivesse aquelas coisas muito legal, você teria que pagar a conta. Então a gente ficou aqui, a gente perguntou: o que você diria? O que você tem a dizer acerca da sua fé, da sua caminhada com Cristo?